invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da data da sessão anterior. Está em discussão, se algum destaque. Então, está aprovado a unanimidade. Julgamentos. Para a pauta física. Primeiro, agravo interno em recurso extraordinário. Agravante é o município de Guamaré. E agravado é o Estado do Rio Grande do Norte, a relatoria do desembargador Vigílio Macedo Júnior, vice-presidente do tribunal. Processo vinculado à vice-presidência. Agravo interno, recurso extraordinário em ação civil originária, número 2012, 012335, dígito 3, agravante, município da Ementa. Eu estou aqui conhecendo e desprovendo o recurso interno, senhor presidente. Até aqueles processos normais da presidência, vice-presidência. O voto está disponibilizado. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento a ser feito. Então, está proclamada a unanimidade no termo do voto do relator. O outro, do município de Serrinha o outro também. É de Serrinha. É o agravo interno, recurso extraordinário, 2015, 0017-14-2, agravante é o município de Serrinha, advogado Humberto Antônio Barbosa Lima, agravado Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Magna Letícia. Eu estou também conhecendo e desprovendo o agravo, senhor presidente. É a mesma matéria do anterior, se há algum destaque. O voto está disponibilizado. Isso. Matéria conhecida da Corte, então está proclamada a unanimidade pela mesma proclamação. E tem um outro, né, que é o Transporte Trampolim. Trampolim da Vitória. Isso. Identificado o número dele, o advogado Emanuel de Freitas Cavalcante Júnior, agravado é o Estado, procurador Dr. Francisco Wilde. Eu também estou conhecendo e desprovendo, na linha dos precedentes, voto inteiramente disponibilizado. Então, o voto está disponibilizado, é a mesma matéria, então a mesma proclamação, a unanimidade. Tem um agravo interno em ação civil originária, e agravante é agravado ao município de Antônio Martins. E agravante é agravado a Coserne, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, e agravado também o Estado do Rio Grande do Norte, e relatoria do desembargador Ibanez. Se tiver em mesa, pode relatar e votar. Em mesa, senhor presidente. Esse agravo interno, a decisão sobre a questão da Coserne e o Estado, né, eu estou votando pelo desprovimento do agravo interno, senhor presidente. Desembargador Ibanez, o voto de Vossa Excelência está disponibilizado. Tá. Que eu não consegui localizar aqui. Então, o voto está disponibilizado. Se algum colega tem algum destaque a fazer da posição do desembargador Ibanez. Então, está proclamado o termo do voto relator, unanimidade. Tem uma ação direta de constitucionalidade, que é requerente o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido do município de Parnamirim, e o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Relatoria do desembargador Gil. Está em mesa, desembargador Gil? Presidente, não mesa. Opinião. É o anterior, né? Isso. Não, é o quarto. É o agravante, é a Coserne. Agravante é agravado, é Coserne. Então, Vossa Excelência está divergindo. Ok, divergência e está juntando o voto. Ok, está feito o registro. Então, Vossa Excelência fica vencida. É isso. Sim. Isso, agravante é agravado. Mantém a decisão, porque os honorários foram decididos. Lá, a matéria já resolvida, não é nem dessa minha decisão. Está feito o registro, desembargador Zeneide. Esgotada a pauta física, vamos para a pauta do PJE. E tem 6 ao mandato de segurança, em que é impetrante Nave, Comércio e Serviços, Eireli, Ecoempresa. O relator do desembargador Vigílio aqui, segundo a relatoria, é um agravo interno. E tem uma sustentação, porque está se alegando que é a extinção do mandato de segurança, e se for extinção, teria direito à sustentação. No agravo interno, eu estou desprovendo, senhor presidente, porque eu estou aqui para julgar o agravo interno. O agravo interno está... Interno. Porque é extinção, porque o agravo interno, pelo regimento, não tem, mas se houver a extinção do mandato de segurança, eu não sei a hipótese, Vossa Excelência poderia esclarecer sobre isso. Foi extinto o processo. Pois é, sendo extinto, ele tem direito à sustentação. Então, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental de 15 minutos.
Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente deste egrégio Tribunal de Justiça e demais membros que compõem esta sessão do Pleno, minhas saudações. Excelências, apesar de estar disposto nos autos o relatório do processo, do agravo, eu gostaria de tecer algumas considerações que entendo pertinentes e relevantes para fins de solução da lide. Bom, a empresa Hora Agravante, NAVE, ela sagrou-se vencedora em 2 procedimentos licitatórios promovidos pelo governo do Estado, do RN, através de sua secretaria ACETAS, para a preparação e fornecimento de refeições no âmbito dos programas Restaurante Popular e Café Trabalhador. Após a assinatura do contrato, o serviço foi devidamente prestado a contento, em seu primeiro mês, e, para a surpresa da empresa agravante, o Estado procedeu com desconto no pagamento, que não correspondia ao previsto no contrato administrativo assinado. E, ao questionar as setas, os motivos desse desconto, foi informado à empresa que o desconto era proveniente do valor pago pelo usuário final do serviço nos restaurantes populares. Ou seja, o cidadão, quando vai ao restaurante popular, ele precisa desembolsar uma quantia de R$1 para fazer jus a realizar a sua refeição. E era esse R$1 que estava sendo descontado do pagamento. E apenas para constatar os efeitos práticos dessa medida, a empresa, quando dá proposta de preço nas licitações, o valor unitário da refeição variava de R$ 4,60 para R$ 5,00. Então, R$1 que era descontado, que foi descontado e vem sendo descontado pelo Estado no pagamento, corresponde 20% a 25% do valor total do contrato. Eu não estou aqui, Excelências, pedindo que Vossas Excelências se compadeçam da situação da empresa, até porque o Estado, hoje, se encontra em uma situação calamitosa. Todos aqui têm ciência disso. O que eu estou pedindo aqui é que seja aplicada a lei. Por quê? Porque não há previsão da referida retenção de valores, nem no edital licitatório, de que a empresa participou, nem nos contratos administrativos assinados pela empresa e nem na legislação pertinente ao caso. Em razão disso, foi impetrado o mandado de segurança, com o pedido liminar de suspensão das retenções, e a decisão do eminente desembargador relator doutor Vigílio foi pelo seu indeferimento e extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita, por entender que, primeiro, o direito vindicado exige uma discussão e exame aprofundado das cláusulas contratuais e a sua respectiva interpretação. Segundo, haveria necessidade de aferição sobre o equilíbrio financeiro atuarial e da comutatividade nos contratos administrativos assinados pela impetrante com o Estado. Excelência, com todo respeito à decisão do eminente desembargador relator, que foi inclusive meu professor na graduação, e por isso é uma honra estar aqui hoje, mas nós agravamos dessa decisão por 3 motivos. Primeiro, o caso em tela não envolve valoração nem interpretação de cláusula contratual. O que se tem aqui é uma retenção que não tem previsão no contrato. Ou seja, o que se precisa fazer nesse mandato de segurança é constatar esse fato, de que o contrato não versa sobre qualquer retenção que vem sendo feita pelo Estado. E mesmo que houvesse necessidade de valoração de cláusula contratual, o entendimento do STJ hoje, conforme o julgado 2006 01587549 do Distrito Federal, é de que é possível, através da via mandamental, a interpretação e valoração de cláusula contratual. Em segundo lugar, Excelências, a ilegalidade aqui tratada pauta-se tão somente na retenção indevida de valores sem previsão editalícia, contratual ou legal. Isso porque o poder discricionário da administração pública está limitada às disposições contidas nesses instrumentos, não havendo vontade pessoal ou liberalidade por parte de qualquer gestor para aplicar descontos no pagamento fora dos ditames normativos do procedimento licitatório. Então, se a empresa vem prestando o serviço fielmente, vem executando o serviço fielmente ao contrato, não há razão
para que haja descontos ou retenções por parte do Estado. Tal fato se caracteriza, na verdade, como uma verdadeira punição, sem que haja uma previsão legal ou contratual. Em razão disso, em obediência aos princípios que regem a Lei de Licitação e Contratos Administrativos, quais sejam o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o princípio do julgamento objetivo, o princípio da legalidade e o princípio da não surpresa, venho aqui hoje pugnar pela reforma da decisão hora gravada, para fins de suspender de forma imediata a retenção que vem sendo feita pelo Estado dos valores pagos pelo usuário final de serviço nos contratos administrativos objeto desse mandato de segurança. Obrigado, excelência. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Aí é um voto simples, por conta da matéria que eu digo que o direito vindicado pelo recorrente não se encontra afastado, pelo contrário, o que eu quero dizer aqui na minha decisão, que o mandado de segurança não é a via eleita, porque como o eminente advogado aqui, é um prazer vê-lo aqui na tribuna, bem disse, ele está questionando parcelas a perceber que isso tem que ser discutido num campo mais amplo. Eu digo, sustento recorrente, que deve ser reformada a decisão, para ordenar o ente público que realize o pagamento do valor devido em função dos contratos firmados pelo ente público, sem descontar os valores percebidos pela empresa diretamente do usuário final do serviço de prestação de serviços pelos programas Café Trabalhador e Restaurante Popular do Estado do Rio Grande do Norte, ao argumento de que tais reduções violam os contratos firmados e o edital licitatório. Todavia, sabe-se que quão estreito é o processo de cognição da via eleita do remédio constitucional mandado de segurança, cabível para combater ato de manifesta ilegalidade do poder público, tutelando o direito líquido e certo. Numa situação posta, o agravante sustenta a ilegalidade com base em uma suposta omissão do edital de licitação e dos contratos a tais descontos, é que não teria, por isso, levado em conta os valores percebidos diretamente pelos usuários no momento da oferta do pregão no preparo. O direito vindicado, portanto, não prescinde de discussão e exame aprofundado das cláusulas contratuais e sua interpretação, além de afetação sobre o equilíbrio financeiro atuarial e da comutatividade dos 5 contratos administrativos firmados entre o impetrante e a administração, os quais, apesar de assemelhados, possuem objetos distintos e suas particularidades. Mais a mais, ainda pretende o recorrente a discussão sobre a possibilidade de que o ente público exija notas fiscais no valor total do serviço, incluindo o valor pago pelo usuário direto, enfrentamento que, evidentemente, refoge ao âmbito da ação mandamental. Dessa forma, me é reconhecer a inadequação da via eleita, sem prejuízo ao princípio da inafastabilidade, da jurisdição e do controle de legalidade dos atos do poder público, uma vez o impetrante poder valer-se a sua pretensão por meio das vias ordinárias, inclusive podendo postular a antecipação de tutela com o objetivo de fazer cessar retenções de pagamento que entenda indevido. Por tais razões, entendo insuficientes os argumentos apresentados pelo recorrente para modificação da decisão anterior, que deve ser mantida nesta oportunidade. Ante os postos, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo intégrito, senhor presidente, senhores colegas desembargadores. É como eu voto. O voto está disponibilizado aqui pelo sistema, já tem 11 votos acompanhando Vossa Excelência. Ibanez, Vossa Excelência já votou, Ibanez? Acho que sim, presidente. Aqui no meu sistema ainda não vou atualizar aqui, é o único que está faltando. Eu vou olhar aqui, se não tiver eu faço, mas eu... Ok. Ok. Então está proclamado o voto do relator. Pelo processo judicial eletrônico, pela pauta, tem o 16, que é processo que está com a votação. Eu sou impedido de funcionar, a presidência do desembargador Vigílio, e eu, antes de passar a presidência de Vossa Excelência, quero registrar a presença dos alunos do 8º período do curso de Direito da Faculdade de Estácio de Natal. Sejam bem-vindos, sempre é um prazer tê-los aqui em nossa sessão. O 16, Vigílio,
O mandado de segurança é contrato da presidência do tribunal, eu passo a presidência a Vossa Excelência. Pois não, Mas está senhor. levando os dados do processo, Vossa Excelência. Então, eu passo a palavra ao desembargador Amilcar Maia, que foi autor do pedido de vista na sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Presidente, a matéria trazida no referidos autos já foi objeto de pedido de vista a dois colegas anteriores, o desembargador Glauber e o desembargador Cláudio Santos. O desembargador Glauber abriu a divergência, trouxe seu voto, mas mesmo assim, por questões de tirar de algumas dúvidas que me permaneciam, resolvi pedir vista para melhor análise da questão. Tendo em vista já haver disponibilizado o voto, mas por uma questão que eu acho importante, até mesmo pela repercussão em relação aos impetrados, eu fiz um breve resumo do meu entendimento, que eu gostaria de fazer a defesa deles oralmente. O presente mandado de segurança foi impetrado por João Vieira Júnior, Margarida de Araújo Dantas Silva e Naldi Braga de Assunção Cunha, contra a decisão administrativa da lavra do desembargador presidente desta Egrégia Corte de Justiça, proferida nos autos dos processos administrativos 02676-2015, 02681-2015 e 02688-2015, que reconheceu a estabilidade dos demandantes no serviço público, determinando o retorno à função de origem na condição de servidores estabilizados. A decisão objeto de controle desta ação mandamental foi exarada em procedimento administrativo, instaurado com o objetivo de dar cumprimento ao julgamento proferido nos autos da ADI número 2433, o qual declarou inconstitucionalidade dos parágrafos 3º, 4º e 6º, e conferiu interpretação conforme ao parágrafo 2º, todos do artigo 231 da Lei Complementar Estadual 165 de 1999, com a redação empregada pela Lei Complementar 174 de 2000. Eu faço a transcrição da ementa do julgado e prossigo dizendo: pedindo vênia ao relator, encaminho o meu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Glauber. Quero destacar, antes de iniciar o exame da situação fática e jurídica que permeia o objeto desse mandamos, chamo a atenção que a aplicação do julgamento proferido pelo excelso STF na ADI 2433 deve ser realizada caso a caso, de modo a assegurar o cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, mas sem deixar de atentar às situações consagradas sob a matriz constitucional anterior, bem como respeitado o ato jurídico perfeito. Essa matéria foi, inclusive, destacada pelo desembargador Amaury, quando eu pedi vista para a parte final dispositiva do voto do ministro relator Marco Aurélio. Nesta ordem de ideias é que construí o meu entendimento no sentido de acompanhar o voto divergente, pois a solução jurídica nele encontrada assegura o cumprimento da decisão proferida pelo STF, mas também respeita os atos jurídicos que efetivaram os impetrantes como titulares de serventia judicial em data anterior à promulgação da Constituição de 1988. Pois bem, da detida análise dos autos, vê-se que os impetrantes ajuizaram o presente writ, objetivando a manutenção da condição de servidor efetivo no cargo de técnico judiciário do quadro permanente de pessoal do Poder Judiciário, sob o fundamento da existência de decadência administrativa, bem como sustentando que a interpretação conferida pelo excelso STF ao parágrafo 2º do artigo 231 da Lei Complementar 165 preservou a situação jurídica dos escrivães judiciais que ingressaram validamente no serviço público. No que diz respeito ao argumento relativo à ocorrência de decadência administrativa, verifica-se que não há divergência entre os votos que me antecederam, todos no sentido de refutar tal tese, por se tratar de cumprimento da determinação do STF decorrente de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, de maneira que o prazo previsto no artigo 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. Ultrapassado este primeiro aspecto, constata-se que a situação jurídica dos impetrantes foi alcançada, assim, pelo julgamento proferido nos autos da ADI, pois os mesmos não ingressaram no cargo de escrivães judiciários através de concurso público, conforme se depreende da documentação juntada na inicial do mandamos. Os demandantes foram nomeados inicialmente como ajudante de cartórios e, posteriormente, aproveitado no cargo de escrivão. O desembargador Saraiva, no seu voto, fez menção sobre algumas situações, na ocasião,
e alguns colegas talvez não tenham percebido, imaginou-se que o desembargador Saraiva estava fazendo uma consideração muito anterior. Mas, vendo a situação de alguns aqui, eles estão a serviço, no desempenho das suas funções, desde quando eu tinha tenra idade. Faz tempo, infelizmente. João Vieira Júnior foi nomeado ajudante de cartório, primeiro cartório judicial de Serra Negra do Norte, através de portaria 01 de 83, e 1º de junho de 1983, subscrita pelo então juiz de direito substituto Vivaldo Otávio Pinheiro. Aproveitado por ato do governador do Estado do Rio Grande do Norte, no cargo de escrivão e tabelião do 2º cartório, termo sede de comarca de Jardim de Piranhas, em 29 de 88, nos termos parágrafo único, tal do artigo 370 da Lei Complementar 051. Margarida de Araújo Dantas da Silva foi nomeada ajudante de cartório, 2º cartório judiciário da comarca de Currais Novas, através de portaria datada em 7 de 1 de 76, zarada pelo juiz de direito A.E. Sampaio Marinho. Juiz de direito que já desembargador nosso, aposentado já há um certo tempo, há pelo menos mais de 10 anos que eu estou na vaga dele. Então, não se tinha, imaginando a situação real dessas pessoas. Naldir Braga de Assunção Cunha foi nomeado ajudante de cartório, primeiro cartório judiciário da comarca de Angico, através de portaria pela doutora Gilca Medeiro Farcado, em 1º de dezembro de 1977. Como se vê, a prova documental colacionada aos impetrantes foram investidas em caráter efetivo ao cargo de escrivão judicial em momento anterior à promulgação da Constituição Federal de 88, sob o arcabouço legal e constitucional até então vigente, segundo o qual a regra do concurso público não era obrigatória, estabelecida somente a partir de 5 de outubro de 1988. Desses dispositivos legais constitucionais que serviram de sustentáculo para o ingresso dos demandantes nos cargos efetivos de escrivão judicial não foram questionados na referida DI, cujo objeto constituiu, no que interessa para o julgamento do presente feito, na análise da constitucionalidade da transposição do cargo de escrivão judiciário para o cargo técnico judiciário, sem submissão ao concurso ocorrido em momento posterior à Constituição de 88. Estabelecido o quadro fático, acompanha o entendimento sustentado pela divergência inaugurada pelo voto do desembargador Glauber Rego e seguido até o presente momento pelos desembargadores Amaury Moura e Maria Zeneide Bezerra, respeitado com a devida vênia o entendimento dos que votaram pela denegação, como é o próprio julgamento colegiado. Os fundamentos jurídicos que embasaram o voto do desembargador Glauber, em síntese, foram os seguintes. Faço aqui a transcrição, peço permissão para não ler e prossigo dizendo que, a partir dessas premissas, na linha de pensamento exposto no voto visto do desembargador Glauber Rego, entendo que a decisão administrativa, ao dar cumprimento ao decidido pelo STF na DI 2433, realmente não poderia manter os demandantes no cargo de técnico judiciário em razão da malfadada transposição sem concurso público. No entanto, deveria assegurar os mesmos no retorno ao status quo ante cargo público efetivo de escrivão judicial em observância ao fenômeno denominado efeito repristinatório tácito, repristinação do diploma superado por aquele proclamado nulo ante o vício de inconstitucionalidade. Desta forma, a decisão administrativa deve sofrer reforma em pequena parte, somente para que os impetrantes sejam preservados na condição de servidores públicos efetivos no cargo de origem, pertencente ao quadro suplementar em extinção previsto no inciso 3º do artigo 4º, concomitante com o artigo 42, ambos da Lei Complementar Estadual 242 de 2002. Digno de registro que a manutenção dos servidores demandantes na condição de servidores anormalmente estabilizados, artigo 19, estaria extirpando o ato jurídico outrora perfectibilizado sob a égide da Carta Magna anterior, que garantia aos mesmos a efetividade com possibilidades consequenciais concretas nefastas a esses servidores. E isso, com a devida vênia, a posição do relator, eu quero destacar que nessa seara, sabe-se que o servidor estabilizado, embora possua direito à permanência na função em que foi admitido, não pode incorporar-se na carreira, progredir funcionalmente ou desfrutar de benefícios e vantagens privativas de seus integrantes, inclusive que possam advir ou surgir posteriormente, não sendo, porquanto, tratado de forma isonômica ou equiparada. Tanto é verdade
que a decisão administrativa, ao reconhecer os impetrantes apenas como detentores de estabilidade anômalas, retirou-lhes o direito à percepção de auxílio alimentação e obstaculizou o exercício de carga em comissão de chefe de secretaria, o que, na realidade, a grande maioria desse pessoal exercia essa função em virtude exatamente da sua experiência junto ao Poder Judiciário, os quais somente foram restaurados por intermédio de mudança posterior na legislação estadual. Ademais, muito embora a decisão administrativa tenha entendido pela manutenção dos impetrantes no regime, no RPPS, no regime próprio da Previdência Social, a referida situação também poderá causar prejuízo futuro, quando a averbação de suas aposentadorias junto ao Tribunal de Contas do Estado, pois o servidor estabilizado, via regra, é assegurado a aposentadoria perante o RGPS. Por fim, também concordo com o argumento manejado pelo desembargador Glauber Rego, no sentido da possibilidade de concessão parcial da ordem, sem que se possa falar em julgamento extra-petita. Nesta temática, e não obstante o pedido formulado no presente mandado de segurança tenha sido formulado no sentido de cassar o ato coator, determinando a reintegração ao cargo efetivo de técnico judiciário, na linha de fundamentação exposta, mostra-se viável a concessão parcial do direito indicado no RIT pelos impetrantes a serem tratados como servidores públicos efetivos, promovendo um ajuste restritivo na pretensão mandamental. Destaque, conforme destacado no voto que inaugurou a divergência, aspas, a causa de pedido no RIT se acha fulcrada no direito dos impetrantes à permanência na condição de servidores públicos efetivos, não podendo este plenário desprezar tão fato em homenagem ao princípio da economia, celeridade, efetividade e segurança jurídica, garantindo o direito líquido e certo que a parte realmente merece, saneando o pontual vício constante na decisão administrativa. Fecho aspas. E, como disse, pedindo venha aos que entendem de forma divergente, eu acompanho o voto do desembargador Glauber, destacando que o meu voto é um singelo resumo do que eu entendi, mas a base jurídica, os precedentes jurisprudenciais fatos estão enxertados no voto vista do desembargador Glauber, muito bem fundamentado, do voto de Sua Excelência, como sempre, mas talvez com esse pequeno resumo possa ter esclarecido alguma dúvida que ainda restava. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, dado que ainda não foi proclamado o resultado, eu havia julgado... desculpe, eu havia já proclamado meu voto, mas louvando com todas as vênias, quem pensa diferente, louvando o voto da divergência inaugurado pelo desembargador Cláudio, o desembargador Glauber, secundado agora pelo bem lançado voto, que trouxe um voto agora para além do legal, para fazer justiça, para além do legal. E como esta é uma casa de justiça, eu acompanho a divergência com as vênias de quem pensa diferente. Eu estou alterando meu voto, que eu havia votado com o relator. Bem, para me então, deixar com a consciência em paz. Bem, consta aqui que a desembargadora judicial não se encontra habilitada para votar, não mais havendo a votar. Sim, presidente. Pois não, desembargador. Estava aguardando. Os argumentos trazidos pelo desembargador Amilcar me fazem pensar um pouco mais. Eu peço encarecidamente vista, prometendo trazer este processo na próxima sessão, porque eu vou me aprofundar mais, com mais tranquilidade, para que eu não fique decidindo na dúvida. Então, Eu peço vista, prometendo trazer na próxima sessão. Então, após o voto do desembargador Amilcar, pediu vista na sessão anterior, pediu vista o desembargador Gilson Barbosa nesta oportunidade. Ficando registrado o voto alterado do desembargador Dilermando Mota nos termos de suas anotações. Eu quero esclarecer que eu voto nesse processo. Eu tinha dito ao doutor Márcio que não ia votar, porque não tinha participado das discussões, mas porque tinha um voto visto, mas foram discussões antigas. Eu estava presente e tive total conhecimento da matéria. Só porque Vossa Excelência fez o registro que eu não votaria, não foi isso? Isso. Porque eu tinha dito porque isso foi me realmente. advertido aqui por doutor E ele Márcio. disse porque eu tinha comunicado, está entendendo? Mas esse processo vem de outras sessões. Eu só não estive presente a última. Certo. Então, eu tenho plena condição. Vossa Só para Excelência se esclarecer, habilita. viu?
e aguarda o voto do desembargador Estou Gilson. habilitada, inclusive já votei. Já votou? Já. Então, ok. Então fica Eu já somente tinha o- votado, né? Aí vamos Ok. ouvir agora o que é que o desembargador vai dizer. Ok, então fica restando o voto do desembargador Gilson. E eu devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças. Agradeço a Vossa Excelência e reassumo a presidência. Dando continuidade aos processos da pauta eletrônica, o 13 e o 14 estão sendo retirados de pauta, porque publicados em nome do desembargador Expedito, em face da licença, vai ser republicado em nome do Dr. Guedes. Eu também tinha feito um registro da não mesa do processo 17, está com vista do desembargador Amauri. E tem um conflito de competência em que são impedidas as desembargadoras Maria Zeneide e Neís Fernandes, independentemente de pautas. É no conflito de competência. Os demais processos estão já votados na forma da pauta eletrônica. Se algum colega quiser fazer algum destaque ou algum esclarecimento, o sistema está todo aqui consolidado. Então, estão todos proclamados nos termos do voto, dos votos já proferidos, com esse registro e essas exceções que já foram registradas. Então, estão todos proclamados na forma do sistema eletrônico. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Me agradeço a presença de todos.